Crianças, bom dia, prontos para mais uma aula? Eu quero passar para vocês a correção da atividade que nós fizemos, tá? Das perguntas. Eu sei que muitas pessoas acertaram, porém houve alguns erros. Vamos começar? A primeira etapa fala sobre o propósito inicial da arte no Brasil. Então vamos relembrar que esse propósito ele foi científico e histórico. Por que ele foi científico e histórico? Primeiro, porque os artistas vieram junto com Pedro Álvares Cabral na intenção de registrar como era a fauna e a flora. Então tinha um propósito científico e histórico, porque como que era o Brasil? Era uma terra nova, então era um propósito histórico. Então quem escreveu propósito histórico e científico acertou, tá bom? Vamos para a próxima questão. O propósito da missão artística francesa. A missão artística francesa veio numa época em que já existiam pessoas, que já existiam escravos, que já existiam cotidiano brasileiro. Então foi diferente da fase anterior, né? Que na fase anterior não existia nada, era apenas matas, né? Florestas. Então nessa fase da missão artística francesa já existiam pessoas. Então, alguns artistas franceses vieram para o Brasil para registrar o cotidiano brasileiro. Então, quem escreveu Cotidiano Brasileiro acertou, tá bom? Vamos para a terceira pergunta. O período em que surgiu a primeira bandeira brasileira. O Brasil, antes de ser Brasil Império, ele era Brasil Colônia. Então, como colônia, ele não tinha uma bandeira. Ele pertencia a Portugal, né? Toda bandeira, ela existe numa nação quando essa nação se torna nação. O Brasil não era nação, o Brasil era uma colônia de Portugal. Quando veio Dom Pedro I, surgiu o Império Brasileiro, o primeiro sistema de governo que se tornou livre de Portugal. Então, como o Brasil se tornou uma nação, ele precisava de uma bandeira. Todas as nações têm uma bandeira, tá? Então, a primeira resposta é no período imperial. Quem falou em período imperial também acertou, tá bom? Quarta questão. O que representa as estrelas na bandeira brasileira? As estrelas na bandeira brasileira representam os estados brasileiros. Por quê? Lembra que no início essa bandeira ela foi copiada dos Estados Unidos? Ela era uma bandeira diferente, estilo dos Estados Unidos. E depois ela foi se modificando. E a bandeira dos Estados Unidos coloca as estrelas como os estados. O próprio nome do país se chama Estados Unidos. Então, as estrelas representam os estados. Quem colocou estados acertou. A última pergunta sobre natureza morta. Essa é legal e essa não é difícil. Por quê? Para a natureza ela ser morta, ela tem que ser arrancada da terra. Uma árvore que está com a raiz na terra, ela não é morta. Então, ela não é natureza morta. Tudo que é considerado morto, a natureza morta, é aquela que foi arrancada da terra, tá? Então, o que foi arrancado na terra e que a gente representa na arte? As frutas, as cestas com frutas e os vasos de flores. Quem falou cesta com frutas e vasos de flores, acertou. Tá certo? Então, nós terminamos a revisão das perguntas que nós fizemos na aula passada e agora nós vamos para a próxima aula, para o próximo conteúdo, que se chama
modificando o espaço e o ambiente. Então, a gente vai sair um pouco dessa arte primitiva e vamos começar a estudar um pouquinho da arquitetura, tá? A primeira atividade que eu quero que vocês façam é essa atividade aqui da apostila, tá? Ó, estou mostrando para vocês e eu sei que a maioria de vocês agora já tem apostila. Quem ainda não pegou a apostila, vai na escola, pede a apostila do 5º ano, porque as apostilas estão todas na escola, tá? Vamos ver o que a gente pode observar nessa construção. Olha que interessante. Não é uma construção moderna, não é uma arquitetura moderna. Então, vamos ver se vocês sabem responder as perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta muito pessoal. Dessa vez não vai ter certo e nem errado. Eu só quero saber se você conhece esse prédio. Alguém conhece esse prédio? Uma dica para vocês é que hoje em dia vocês podem pesquisar no Google, não é? Quem tiver o computador, faz uma pesquisinha no Google, tira uma foto da apostila e tenta encontrar no Google o que representa esse prédio. Vocês conhecem? E depois na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre esse prédio. Segunda pergunta. Qual foi a inspiração do arquiteto Santiago Calatrava para criar essas formas? Ó, então você pode observar que esse prédio tem várias formas, vários formatos, tá? Ele é um prédio moderno, então esqueça a arte natureza, esqueça sobre a arte moderna, tá? Desculpa, esqueça a arte natureza, esqueça sobre a missão artística francesa, esqueça sobre a bandeira. Agora nós estamos entrando na arte moderna, né? No período antigo não tinha esse tipo de arquitetura, tinha? No período colonial, no período imperial? Não. Para estudarmos a arquitetura antiga, do período colonial e do período imperial, nós temos que ir para Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto ou Mariana. Daí nós vamos ver uma arquitetura antiga. Essa arquitetura é uma arquitetura moderna. Então, reflitam sobre isso, vão na página 31 da apostila, tá? E responda essa pergunta que eu vou esperar. Tchau, tchau! Um abraço, até a próxima semana.